Glória a Deus. Ele está vivo. Por isso nós estamos aqui. Ele está vivo. Glória a Deus. Saúda toda a igreja com a paz do Senhor, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a você que está em casa também, receba o nosso carinho, o nosso bom dia, a nossa paz, a paz de Jesus neste dia tão especial para nós, crentes salvos, remidos pelo sangue de Jesus. Quando eu vi a escala que eu estava para falar hoje, sinceramente eu chorei, porque eu falei, Jesus, dia da Páscoa, eu vou lembrar de tudo que eu vi lá em Jerusalém. E eu choro quando eu lembro, eu vejo as fotos, eu não choro de fora para dentro, eu choro e peço perdão a Jesus, porque Ele andou naquelas ruas cheio de pedra, naquelas rua dolorosa, carregando uma cruz, sendo açoitado, cuspido. Subiu 2 vezes à casa de Caifás. Na segunda ele ficou. E nós entramos na casa de Caifás, claro que em cima a casa muito lá embaixo, outras construções em cima. E nós olhamos para o alto, lendo o Salmo 108 da palavra do Senhor. Ele foi jogado de lá e caiu numa masmorra, e ali ele foi amarrado. E Pedro lá fora, dizendo que não conhecia aquele Jesus. Muita gente hoje diz por conveniência que não conhece Jesus, que Jesus não ressuscitou. Mas ele, por obediência, ele cumpriu o chamado do seu Pai. Nós louvamos a Deus, louvamos a Deus. Irmãos, mas nós precisamos olhar para as nossas vidas e observarmos aquilo que nós ouvimos durante a nossa vida. Nós lemos e estudamos na palavra do Senhor, e muitas coisas não ficam gravadas no nosso coração, talvez por displicência, talvez por desinteresse, talvez porque eu não quero falar morte de Jesus, eu não quero falar sobre isso. Mas nós devemos ter atenção e não ficarmos alheios quando muitas das vezes somos alertados pela palavra de Deus, por um aviso. Devemos nos atentarmos para os fatos. A ressurreição de Jesus, ela está registrada nos 4 evangelhos. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20. Nós vamos ficar aqui com João, o discípulo amado. E eu vou pedir às irmãs, ao irmão Jonatas, querido, que abra, que ponha para a gente ler João capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 18. A sua versão aí é qual, Jonatas? Almeida? A Vida Nova? Não, então eu vou ler, e os irmãos vão olhando e vão percebendo na história que muitas vezes, eu vinha falando com meu marido no carro, quantas vezes a gente lê e a gente não percebe aquilo que o Espírito Santo está querendo falar conosco.
E isso aconteceu lá atrás. Diz assim a palavra do Senhor, quem tiver a sua Bíblia pode acompanhar, ou então pela mídia. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando, viu os lençóis de linho, todavia ele não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro. Aí, nesse momento, os dois entram juntos, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me de onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Quem já viu o Senhor? Ah, não acredito. Eu já vi o Senhor. Aqui está o Senhor. Aqui está o Senhor. Nas pregações dos homens, das mulheres de Deus, eles pregam que o Senhor está vivo. Aquele que não reconhece que o Senhor está vivo, ainda está procurando um Cristo morto. Lá no capítulo 14 de João, atrás um pouquinho, nós vimos aqui que Jesus, ele entrou no templo e o que ele viu? Os judeus vendendo animais, pombas, cabrito, não sei o que, não sei o que. O que ele fez? Ele fez um cordão, não é? Acho que eu troquei aqui. No capítulo
Só um minutinho. E neste texto vemos que andavam com Jesus e eles não reconheceram. Se você ler o capítulo 14 de João, Jesus fala várias vezes que eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai, mas não prestavam atenção nas palavras de Jesus. O capítulo 14, várias vezes ele cita isso. Aí lá no capítulo 2, que é o que eu troquei, Jesus entra no templo e vê os judeus vendendo um monte de coisas. Ele vai e faz um chicote de corda, diz a palavra, e começa pum, 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 e derruba todas as mesas. E os judeus ficaram enfurecidos. Por que fazes isso? Que palavras são essas? Você tem autoridade para fazer isso? Aí ele vai e diz, 2 João, versículo 2, versos 13, diz, olha o que Jesus diz para esses homens. E esses homens não entenderam. Ainda assim, Jesus não entenderam. Olha só. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também cambistas, trocando moedas. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo. Derramou no chão dinheiro, tudo. E disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Porventura, perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, como tu dizes que vais destruir e construir em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. E voltamos lá no 20. Naquela sexta-feira, irmãos, horrenda, aquela morte de cruz, todos os discípulos e as mulheres que acompanhavam Jesus, atônitos, sem esperança, tristes. Aí vem o sábado, com muita angústia, cadê o nosso mestre? Desespero, solidão, uma sensação de orfandade. Nada fazia sentido para aqueles que conviveram com Jesus dia e noite durante alguns anos. Até é compreensível, irmão, igreja, por parte dos discípulos, né? Porque no coração deles, na mente deles, não passava a ideia de que ficariam sem o mestre. Às vezes nós achamos que aquilo que está no nosso caminho, na nossa vida, é coisa eterna. Mas Deus tem um propósito, Deus tem um tempo para cada situação em nossa vida. Mas e hoje eu pergunto, passaram mais de 2000 anos e ainda há milhares de pessoas que não sabem que Jesus ressuscitou, infelizmente. Eles vivem no infinito daquele sábado, sem esperança, com um vazio na sua alma. Sequer sabem que Jesus morreu por ele, porque o amou. Será que por desinteresse? Será que por descuido?
não prestou atenção, como os discípulos ali naquele momento? Será que não entendem o amor verdadeiro de Deus para a sua vida? Quando ele recebeu a ordem do Pai de que ele morreria pelo pecado da humanidade? Será? Por que será que muitas pessoas, milhares de pessoas ainda não acreditam que o nosso Cristo morreu e principalmente que ele ressuscitou? Nosso tema de missões diz completar a missão. Aquela missão que Jesus deu aos seus discípulos, após eles terem aceitado que era Jesus mesmo o que havia ressuscitado. Ide e anunciai a todos que eu vou para o meu Pai, mas muito em breve voltarei para buscá-los. E essa é a alegria e a vitória da Igreja de Cristo. O profeta Oséias, ele fala no capítulo 4, versos 5 ou 6, que diz: o meu povo, quem sabe, perece, padece, por quê? Por falta de conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias não está falando aqui de conhecimento secular. Ele está falando por falta de conhecimento dos estatutos do Senhor. Muitas Bíblias dentro de casa, mas sem fechadas. Nós precisamos completar a missão. Precisamos mostrar-lhes a essas pessoas do amor do Pai. E esta igreja está aqui há mais de 100 anos, anunciando, pastor, que Jesus ressuscitou. A cruz está vazia. Ele não ficou na cruz. Jesus era para ser enrolado num pano, jogado entre o cemitério comum das pessoas, mas aqueles que cuidavam e gostavam, Maria e os discípulos, não podemos fazer. E aparece José de Arimateia. Foi lá e pediu, por favor, ele não tem sepultura, eu vou levar, ele é muito amado nosso, vou levar e vou colocar no jazigo da minha família. E José de Arimateia colocou Jesus. E Jesus, irmãos, na história da humanidade, teve a certidão de óbito mais curta de toda a história. 3 dias. Conhece alguém? Conhecemos alguém assim? E lá, José de Arimateia colocou Jesus. Aí Maria, aquela que Jesus expulsou vários demônios dela, no domingo, de madrugada, ainda escuro, ela foi, Maria Madalena, no jazigo de Jesus. Ela foi ver o corpo de Jesus. Foi levar unguento, foi levar perfume. Eu imagino ela como mulher, como nós somos hoje, levanta uma coberta mais quente, passa a mão no cabelo de Jesus, limpar o rosto de Jesus. E quando ela chega perto, ela vê que a pedra foi removida. Irmãos, um dia, nós estávamos lá dentro, mortos, mas Jesus removeu a pedra e nos tirou, irmãos, para a vida, nos trazendo vida e vida em abundância. E a humanidade ainda não entende isso.
E o que Maria fez? Ela saiu correndo apressadamente e foi contar a Simão Pedro e o outro discípulo. Agora vem os dois e mais ela correndo para confirmar aquilo que Maria estava dizendo. E nós vimos que Pedro ficou na porta, olhou e viu os lençóis. E João, que eu acredito que seja, ele entrou. E depois os dois entraram e confirmaram. Realmente, o corpo não está aqui. Os lençóis estão aqui, mas o corpo não está aqui. Me chamou um pouquinho de atenção que eles não falaram isso para Maria, a conclusão que eles tiveram daquela cena. Por quê, pastora Roseli? Onde ficou Maria naquele momento? Ela ficou sentada à beira do sepulcro, do lado de fora, está no verso 11, 20, 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou dentro do túmulo. Ela chorava, eu estou sozinha, e agora, meu mestre, o que eu farei sem ti? E quando ela olha lá para dentro, ela vê 2 anjos. 2 anjos. E os anjos lhe perguntaram: mulher, por que choras? Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Nós sabemos onde está o nosso Senhor. Onde está o nosso Senhor? Em glória e majestade e poder, sentado à direita do Pai. Mas muitos no mundo não sabem onde está o nosso Senhor. Depois, os anjos lhe perguntaram de novo: mulher, por que chora? E ela disse: Senhor, se você levou, moço, imagina, gente, moço, né, Maria? Moço, se o Senhor levou para sua casa, ou tirou e colocou em algum lugar, diga-me, porque eu irei lá e o levarei. O que Maria queria levar para sua casa, irmãos? O corpo morto. Há muita gente querendo levar um Cristo morto para dentro de casa. Um Cristo que não fala, um Cristo que não ouve, um Cristo que não responde às orações, um Cristo que não dá alegria. E por aqueles momentos, Maria quis levá-la por carinho. Não, eu não vou deixar meu Cristo aqui. Ela esqueceu das palavras que Jesus havia dito. Irei para o Pai e vos preparar lugar. E onde vocês estiverem, eu estarei com vocês. E essa promessa se estende até hoje para nós. E de repente, ela escuta: Maria. Irmãos, Jesus está aí, chamando pelo seu nome. Abra seu coração, abra sua mente. A quem procuras, Maria? E ele diz lá no verso 16, diz a palavra do Senhor, disse-lhe Jesus: Maria. E hoje ele está dizendo José. E ele está dizendo João. Ele está dizendo Lúcia. Ele está dizendo Ana. Ele está dizendo Beth. Ele está dizendo todos os nomes, porque ele tem todos no nome do livro da vida. Ele conhece o nome de cada um de vocês. Não se sinta sozinho neste mundo, porque você tem do seu lado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ela ouvindo
Conhece meu... Rabone! Imagina o coração da Maria ter saído pela boca. Voltou-se para trás Maria. Ele a chama pelo seu nome. Então ela disse, Rabone, mestre. Ele disse, não me detenhas. Porque ela já queria, tenho quase certeza que ela já queria ajoelhar, beijar, puxar a roupa, ou segurar na mão dele. Não me detenhas, porque ainda não fui para o meu pai. Eu só quero uma coisa, Maria, de você. Vai ter com meus irmãos, os discípulos, e conta-lhes o que você ouviu, e eu vou subir para o meu pai. E ela obedeceu imediatamente. E foi apressadamente anunciando, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Então, irmãos, eu acredito que aquele que aceitou Jesus como Salvador, que crê no plano de salvação de Deus, que se sente um pecador perdoado, não pode dizer que o Senhor não está vivo. O seu Senhor está vivo. A cruz está vazia. O sepulcro está vazio. Eu tive a oportunidade de entrar, Deus me deu esse presente em 2023, de entrar no túmulo de Jesus. Você não aguenta, você chora. Está vazio. Vazio, vazio. Muitos vão ali por curiosidade, mas nós vamos ali porque nós lemos na palavra de Deus e muitas coisas, muitas que estão na palavra do Senhor ainda estão lá para serem verificadas, para serem comprovadas. Mas hoje, infelizmente, há muitos como Maria, querem levar o Cristo morto para a sua casa. Olha, irmãs e irmãos, nós temos nos preocupado com tanta coisa. Aparência, vida financeira, guerras, trabalhos, preocupações com governos, com guerras. Mas será que nós temos nos preocupado em anunciar que Jesus está vivo? É isso que o Senhor quer. Ele não só falou para Maria, Ele falou para mim e para você. Lá está o pastor Nélio anunciando que Jesus está vivo. Num país perseguido, onde os cristãos são perseguidos. Lá estão os crentes na Coreia do Norte, sendo mortos, porque diz para o outro, Jesus está vivo. Eu li aqui num pedaço dessa Bíblia, na folha, que Jesus está vivo. Nós, irmãos, não presenciamos com os nossos olhos carnais. Nós não caminhamos com Jesus ali como os discípulos caminharam. Mas por fé, nós cremos que o testemunho desta palavra, preservada no Novo Testamento e na história, nos mostra isso. Nos mostra os feitos, as maravilhas, os milagres de Jesus. E às vezes nós estamos lamentando, culpando os outros, chorando, e não conseguimos ver Jesus do nosso lado. Não conseguimos ver Jesus nos sustentando nas mais árduas lutas. Queremos desistir. Achamos que Ele nos abandonou. Que somos fracos e que não somos suficientes para enfrentar a batalha. Mas nesta manhã, Jesus está aqui e está dizendo, eu estou vivo. E estou aqui para te dizer, eu te amo. Eu perdoei os teus pecados na cruz do Calvário. Eu me lancei ali, eu deixei-me ser açoitado, cuspido, escarrado.
E você, o que tem feito para anunciar isso? Há muitos Tomés ainda. Nós lemos a história de Tomé. Tomé, depois que todos já estavam acreditando que viram Jesus, na história de Maria, de Pedro, de João e dos outros, ele diz: não, eu não acredito. Eu não acredito. Você conhece alguém assim, que você fala uma verdade e ele não acredita? Pastor? Eu não. Só se eu colocar o dedo lá na barriga dele e ver os cravos. É por isso que às vezes a gente diz: tu é Tomé, só crê se você vê? Mas ele levou. E ele pensou que Jesus não estava ouvindo aquelas coisas dele, né? Como às vezes a gente fala tanta besteira e pensa que Jesus não ouve. Aí, o que aconteceu? Jesus entra na sala, eles todos reunidos, e ele vai logo para Tomé. Tomé, mete o dedo aqui. Eis a minha mão. E ele fica envergonhado. Mas ele era humano como nós. E Jesus perdoou a incredulidade de Tomé. E ele perdoa a nossa incredulidade. Estamos num mundo perverso. Estamos num mundo onde a mentira virou verdade. Estamos num mundo espremidos. Deus tem nos conservado ainda diante desse mundo. Um outro momento foi que eles não reconheceram. Foi Jesus caminhando, 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus chega, conversa, bate papo, fala da crucificação, fala do que morreu, fala do que sofreu, e eles nem percebem que estavam falando com Jesus. Que tristeza. Nós não conhecermos a palavra de Deus. E quando eles entram, os 3 dentro da sala, aí eles cai a ficha, como diz. Precisamos deixar cair a ficha. E o outro momento, Jesus, Pedro, né, que era mais atrevidinho, eu não vou ficar pensando nisso, não, vamos trabalhar. Puxou o barco, chamou os discípulos e foram pescar. E não pegaram nada, porque o coração estava triste, o coração estava amargurado. E, de repente, eles olham para a praia, mais ou menos, eu pesquisei aqui, 100 jardas, fala a palavra. Eu fui pesquisar 91 metros e 10 centímetros, mais ou menos. Lá estava Jesus esperando eles com o café pronto, o café da manhã. E eles não reconheceram. Só depois que eles viram o milagre, eles viram: é o Mestre. E nós hoje precisamos dizer: o Mestre está vivo. Quando Jesus estava demonstrando o seu amor por nós, irmãos, ali na cruz, ele perdoou. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele deu graça e perdão também ao ladrão da cruz, que naquele momento reconheceu que ele era um pecador e que o Senhor era Salvador. Ele, quando viu a mãe chorando, os irmãos chorando, ele diz: mulher, não chore, eis teus filhos, filhos, eis tua mãe. Olha a responsabilidade de Jesus. Depois, ele disse para o pai: por que me desamparaste? Que dor sofrida, que dor, que dor, que dor. Um homem. Depois a humildade de Jesus: eu tenho sede. E o que deram a Jesus? Vinagre. Ele pediu água, deram vinagre.
Depois ficou só, solidão pura. E depois a rendição, quando ele falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eles eram, esses discípulos que estavam ali com Jesus, eles eram os pais da fé, mas ainda não eram fiéis. Eles eram os mestres que iriam pregar o Evangelho e o Evangelho chegar até nós. Mas ainda naquele momento, eles ainda não criam. Não acreditavam ter ressuscitado aquele que havia visto ressuscitando os mortos. Amados, se você ainda não acredita, se há alguém aqui, se há alguém me ouvindo, que ainda não acredita que Jesus ressuscitou dos mortos, hoje é dia de você tomar esta decisão. Eu creio. Ah, pastora, mas eu sou tão pecadora. E eu adoro comprar ovos de chocolates. E eu adoro distribuir não sei o que. Na Páscoa eu não como carne, só como peixe. Ah, a Páscoa é isso. Não, isso tudo ficou para trás. Porque a carne dele foi moída na cruz por nós. E acabou. Todas essas leis, essas coisas que os judeus criaram para puxar as pessoas, uma consciência materialista, porque eles só viam naquilo que eles, criam naquilo que eles estavam vendo. Por isso eu quero dizer para você nesta manhã, a ressurreição nos fortalece, ela nos sustenta a nossa fé. Nossa fé é pouquinha, mas ela é sustentada. E por isso nós devemos comemorar, não só na Páscoa, mas todos os dias, que Jesus está vivo. O ponto central da evangelização é a ressurreição de Jesus, irmãos. E por meio da morte e a ressurreição, nós temos acesso ao Pai. A ressurreição sustentará a igreja de Cristo, nós, até o grande dia, quando ele se manifestará com poder e glória. Pela segunda vez, virá nos buscar e nos levará para estar com ele. E depois disso tudo, os discípulos concluíram, lá em Lucas, capítulo 24, 33 e 34, eles disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou. Que nós, nesta manhã, possamos usar esta palavra. Realmente é verdade. Jesus Cristo ressuscitou, porque Ele me trouxe alegria. Eu estava desanimado, triste, assim como Maria, mas Ele me alegrou. Eu passo por lutas, passo por enfermidades, passo por desemprego, passo por malcriação de filhos, passo por doenças, filhos nas drogas. Mas eu sou feliz, porque Cristo me transformou a minha vida. Na minha vida não há lugar para desânimo. Há sim aquele desânimo, mas aí veio o Espírito Santo dar logo um cascudo na gente. Desperta, porque eu estou vivo e eu estou aqui para te levantar. A ressurreição de Jesus traz segurança para quem está com medo. Você está com medo das guerras que estão por vir aí? A fome? As pandemias que a Organização Mundial de Saúde está prevendo aí? Se o Senhor ressuscitado não quiser, não vai haver nada disso. Amém? Eu creio, Ele tem o universo nas suas mãos. Ele é poderoso, Ele tem nas palmas da sua mão todo o poder. Ele traz segurança e tira o medo. E concluindo, Ele traz perdão
aquele que se sente culpado. Não se sinta culpado. Não se sinta culpado. Porque Ele te deu vida nova. E as coisas velhas já passaram. Ele levou sobre a cruz as nossas mazelas. Tudo aquilo que nós fizemos, irmãos. Pecados. Palavras. Maldições que falamos. Coisas erradas, pecados contra o Senhor não lembra mais. E é isso que o diabo não gosta. Porque o inimigo de nossas almas, ele tenta a todo instante lançar no nosso rosto. Você é crente? Você acredita na Bíblia? E aqueles pecados que você fez lá? Aí você tem que abrir a boca e dizer: Satanás, eu realmente fiz. Mas o sangue de Jesus me lavou, me purificou, me santificou, me regenerou e me aguarda no céu para o dia da grande glória. Oh, irmãos, crede que chegará o dia em que todos nós sentaremos à mesa, não para comer ovo de Páscoa, mas a mesa do Cordeiro, que está preparado para todos aqueles que buscam a face do Senhor e creem no plano de salvação e o aceita e anuncia, principalmente, e de fazer discípulo, como ele disse para Maria: anunciai aquilo que vocês viram e diz a eles que eu vou, mas eu voltarei para buscá-los. Essa é a nossa certeza. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém.